No Salmo 39, verso 1, Davi diz: guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca. Apresentamos no primeiro domingo a ideia de que o profeta Isaías, no capítulo 6 do seu livro, quando ele tem a visão, não apenas da grandeza, da majestade de Deus, mas uma revelação profunda, poderosa da santidade de Deus, como contraste, ele percebe não apenas os seus pecados no sentido genérico, plural, mas ele tem uma percepção profunda de um tipo de pecado, de um departamento específico, os pecados da língua, como nós estamos chamando. Ele diz: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando o anjo pega uma brasa do altar com a pinça, toca a boca dele e diz: tua iniquidade foi tirada, o teu pecado perdoado, significa que esses lábios impuros eram justamente pecados cometidos nessa área. Então, a partir disso, mostramos que o propósito de Deus em expor esses pecados não é colocar nenhum de nós debaixo de reprovação, culpa ou condenação, mas muito mais do que perdoar o profeta era santificá-lo, era prepará-lo para algo maior. Esse homem que se reconhece um pecador com a sua boca, viria a se tornar um dos maiores profetas, não só do Antigo Testamento, mas de toda a história da humanidade. Ninguém falou a respeito do Messias como Isaías. E aquela mesma boca que prestou o desserviço de cometer pecados, ela viria a ser purificada, santificada para um uso sublime. E começamos a trabalhar aqui uma ideia e um conceito, porque durante o último período, os 40 dias de oração e jejum, no meu clamor pela igreja, por rompimento espiritual, por avanço, na expectativa de que a gente pudesse soltar e ter 3 mensagens de avivamento, o Senhor falou comigo e disse que quer ajudar a igreja. Vamos mexer numa coisa que está emperrando a vida de muita gente. Então nós começamos a trabalhar essa ideia. E no primeiro domingo eu falei de 2 tipos de pecados específicos da língua: murmuração e insultos, ou palavrão, a tal da boca suja. Falamos no domingo passado sobre maledicência e fofoca. E hoje eu quero conversar com vocês a respeito de mentira e calúnia. Todo início de mensagem eu tenho trazido também alguns textos que falam sobre a importância de controle nessa área, nesse departamento da língua. Em Tiago, no capítulo 1, no verso 26, a Bíblia diz: se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo, a sua religião é vã. Ou seja, nós não podemos achar que o assunto que estamos abordando seja algo sem importância, que não haja seriedade, que não haja gravidade na prática desses pecados, a ponto da Bíblia dizer: se você não refreia a sua língua, sua religião é vã. Então, nós precisamos permitir que a nossa língua, como todas as outras áreas da nossa vida, também se converta. E hoje eu quero tomar como ponto de partida da mensagem de hoje, Colossenses capítulo 3, versículos 9 e 10. O texto diz assim: não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Bom, nós temos em primeiro lugar uma ordem sobre não mentir: não mintam uns aos outros. Mas há um argumento que sustenta a razão pela qual eu e você não podemos mentir, E ele fala da experiência do novo nascimento, que envolve, a regeneração envolve mudança de natureza. Em 2 de Pedro, capítulo 1, verso 4, a Bíblia diz: para que vos torneis participantes da natureza divina. Novo nascimento não é apenas uma oportunidade de recomeço, é um recomeço com uma nova semente, com uma nova natureza, a natureza de Deus no nosso espírito. E quando ele usa a expressão, se despir da velha natureza, o original diz do velho homem, muitas das traduções antigas vão dizer assim: despir-se do velho homem, revestir-se do novo homem. A Nova Almeida Atualizada, a versão que eu estou usando, ela não apenas traduziu, ela interpretou a declaração de Paulo. E a mudança de natureza, ela requer de mim e de você mudança de comportamento. Na semana passada nós vimos Pedro falando de gente que foi regenerada pela palavra da verdade, pela semente de Deus. E ele diz: agora vocês têm que abandonar a maledicência, um dos pecados da língua, e vocês têm que desejar o genuíno leite espiritual. Ele está falando de alimento, da palavra, a fim de que cresçam para a salvação. Então, nesse processo entre a conversão
e a santificação que a segue, eu e você precisamos apresentar mudança de conduta, mudança de comportamento. O Evangelho não é apenas um lugar, um ambiente que você encontrou em Deus, onde pode continuar com as mesmas práticas, com a diferença de que agora você tem perdão e que não há nenhuma condenação. Ele é uma proposta de mudança e de transformação, e nessa área, eu e você também precisamos nos sujeitar à ação de Deus e aquilo que Ele quer fazer na nossa vida. Curioso é que no verso 10, quando ele diz que nós nos revestimos do novo homem, da nova natureza, o apóstolo Paulo usa a expressão que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Ou seja, a nova natureza precisa reproduzir e manifestar a natureza de Deus. Mas a palavra traduzida aqui, que se refaz, ela foi pouco utilizada no koineu, grego antigo, a língua em que foi escrito o Novo Testamento. Essa palavra traduzida refaz, de acordo com o léxico de Strong, é anakainu, e ela significa fazer crescer, renovar ou tornar novo. Aplicado também com a ideia de ser mudado para um novo tipo de vida oposto ao estado corrupto anterior. Mas a ideia aqui de se refaz fala não só do novo, mas fala de um novo que se aperfeiçoa, de um novo que melhora. Tanto que o sentido primário, inicial, é fazer crescer. Então, isso concorda com a ideia que o apóstolo Pedro apresenta. Nós precisamos, depois da regeneração, crescer para a salvação, né? Ou seja, a transformação, ela é progressiva, ela é gradual, ela não é instantânea, mas nós precisamos ter uma versão cada vez melhor, porque ela será cada vez mais parecida com o nosso Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Então, algumas coisas que eu gostaria de trazer sobre o assunto da mentira. Em primeiro lugar, eu vou apresentar aqui como primeiro tópico o problema da mentira. Evidentemente, o que a gente está trabalhando cada domingo para cada uma dessas áreas é que cada uma delas é pecado, né? Mas a gente quer entender também alguns desdobramentos e consequências da gravidade desse pecado. Em segundo lugar, depois de falar do problema do pecado, eu quero falar de algumas implicações ou ramificações, desdobramentos no comportamento da mentira. Para só em terceiro e último lugar, como temos feito, falar sempre de um segundo pecado, e nós vamos abordar aqui a questão do falso testemunho. Então, começando pelo problema da mentira, né? A raiz, o ponto de partida de toda a problemática é que é pecado. Definição bíblica de pecado, 1 de João 3,4, transgressão da lei, né? E nós temos uma clara ordem apresentada aqui, e o que lemos em Colossenses é uma de várias, sobre não mentir. Agora, a mentira, ela não é apenas o pecado de violar a ordem de não mentir. Ela, na verdade, ela quebra um mandamento que é duplo. Porque a mesma Bíblia que manda não mentir, manda também que a gente fale a verdade. Aliás, em Efésios 4:25, o apóstolo Paulo diz: por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Escrevendo aos Efésios, ele também fala sobre se despir do velho homem, se revestir do novo, e ele mostra que na prática isso envolve não apenas deixar de mentir, mas também falar a verdade. A mentira sempre, inevitavelmente colide com a verdade. Tanto que Tiago 4,14 diz: nem mintam contra a verdade, né? A mentira é uma violência contra a verdade. E por isso, não reflete esse caráter de Deus, essa nova natureza que precisa se manifestar e crescer em nós. Em Efésios capítulo 5, verso 1, a Bíblia diz que eu e você temos que ser imitadores de Deus como filhos amados. Como que eu e você podemos ser imitadores de Deus? Isso não envolve aqueles atributos que chamamos de incomunicáveis, né? Só Deus é um ser eterno, não só no sentido de não ter fim, mas não ter começo. Só Deus é onipotente, onisciente, né? Onipresente, e essas coisas nós não podemos imitar, né? Também não podemos imitar Deus criando outros pequenos universos à semelhança do que Ele fez. O que nós podemos imitar é comportamento, é o caráter. É isso que Deus espera de mim e de você. E quando falamos do caráter de Deus, me permite citar alguns textos bíblicos aqui. Números 23:19, Deus não é homem para que minta. 1 Samuel 15:29, a glória de Israel não mente. Tito capítulo 1, verso 2, o Deus que não pode mentir. Hebreus capítulo 6, verso 18, é impossível que Deus minta. Ou seja, no caráter de Deus não há espaço para mentir. Como veremos daqui a pouco, isso na verdade é o caráter
do diabo, de Satanás, né? Não o de Deus. Então, quando nós, além de quebrarmos o mandamento de Deus, o que vai trazer consequências, nós precisamos entender que isso nos impede de cumprir a missão de refletir o caráter de Deus e nos priva da presença de Deus. Salmo 15, são só 5 versículos, eu quero lê-lo inteiro. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Deixa eu fazer uma pausa. As pessoas não iam poder habitar e morar de verdade no tabernáculo, no lugar da habitação de Deus, no conceito de casa de Deus que tinham do Antigo Testamento. Se um Samuel, que é consagrado a Deus, passou a morar lá, né, esse não poderia ser a realidade de todas as pessoas, nem tinha lugar para todo mundo. Mas a pergunta, quem vai morar, quem vai habitar no teu tabernáculo? Está falando de uma comunhão contínua com Deus. Está falando de um relacionamento. E essa é a ideia do que Deus tem para todos nós. Então ele está perguntando quem pode entrar nesse lugar da tua presença continuamente. Não apenas em cultos, em momentos regulares de adoração. E a resposta vem: aquele que vive com integridade, que pratica justiça, de coração fala a verdade. Aquele que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Aquele que a seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação, mas honra os que temem o Senhor. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Aquele que não empresta seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem age assim não será jamais abalado. Essa lista de características daqueles que vão poder entrar no lugar da comunhão, da intimidade com Deus, você percebeu quantas vezes pecados relacionados com a língua são mencionados? O que de coração fala a verdade, aqui já presume que não cabe a mentira, mas na sequência ele vai dizer: o que jura, cumpre o que prometeu, ainda que com dano próprio, com dano pessoal, não vai voltar atrás no que falou. O que não difama com a sua língua, não comete maledicência, como falamos na semana passada, o que não lança injúria contra o seu vizinho, calúnia, falso testemunho, né? Ele vai abordando aqui vários aspectos desses pecados que, se estiverem presentes na nossa vida, vão nos privar de um relacionamento com Deus. Isaías 59 diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus, todas elas, mas sempre, à medida que a gente vai olhando, estudando as Escrituras, o lugar, o peso de seriedade, gravidade que os pecados da língua têm, não podem ser ignorados. Eu já vi muito pregador dizer: não tem diferença de pecadinho e pecadão, no sentido de separar o homem de Deus, né, de condenação eterna, não. Mas de gravidade de consequência, evidentemente que isso é inegável. Então, por exemplo, o Senhor Jesus mesmo disse a Pilatos: quem me entregou a ti, maior pecado tem. Quando ele usa a expressão maior pecado, não dá para dizer que tudo é igual. Quando a Bíblia diz lá em 1 Samuel 2 que os filhos de Eli, que o pecado que eles cometiam contra o Senhor era grande, não dá para dizer que é tudo igual no sentido de consequência. Alguns aspectos onde você pode dizer existe uma gravidade, né? Existe consequências diferenciadas, e sempre que falamos dos pecados da língua, eles estão arrolados nas Escrituras entre aquilo que a gente pode dizer que são as piores categorias de pecado. A advertência feita por Jesus também sobre aqueles que não cumprem o que falam. Em Mateus 5,37, depois nós vamos ler esse texto no contexto mais abrangente, mas Jesus diz que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. E diz: o que passar disso vem do maligno. Então vamos olhar para a seriedade do assunto. A mentira é obra do diabo e a advertência bíblica é clara. Efésios 4,27 diz: não deis lugar ao diabo. Né? Quando eu e você cedemos espaço para a prática da mentira nas nossas vidas, nós estamos desconectando de Deus, da expressão do seu caráter, estamos abrindo espaço para a atuação maligna. Pastor, não é exagero falar isso? Não. Em João 8,44, Jesus diz assim a alguns judeus dos seus dias: vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ou seja, se a verdade é a expressão do caráter de Deus, a mentira é a expressão do caráter de Satanás. E Jesus diz: quem mente está agradando o seu pai.
A ideia de ser filho na Bíblia, né, fala não apenas de reproduzir a natureza, como também comportamento. Né? Nós não podemos ser inocentes a ponto de achar que a prática do pecado não nos expõe a influência maligna. Falei no primeiro domingo da série, citando o texto de Tiago, capítulo 3, repeti isso semana passada, né? Ele diz que a língua é inflamada pelo inferno. Ou seja, o reino das trevas tenta exercer influência naquilo que eu e você falamos. E pensa num reduto, num lugar de controle, né, que o reino das trevas vai disputar. Até porque Tiago diz, se não tropeçar nessa área, vai vencer nas outras. O que pressupõe, se falhou nessa área, vai desandar a maionese em todas as outras. Né? E nós precisamos reconhecer, a Bíblia fala de influência maligna. 1 Reis, capítulo 22, nos mostra que nos dias de Acabe, ele está para sair à guerra, ele reúne os profetas que estão todos, centenas deles, dizendo, pode ir à batalha, o Senhor está contigo, você vai vencer. O rei de Judá, que está junto com ele nessa campanha, está desconfiando daquilo tudo e diz, não tem nenhum outro profeta aqui que a gente possa consultar? Tem um, mas ele nunca fala o que eu quero ouvir. O rei de Judá, que era temente a Deus, diz, vamos chamar esse. E quando Micaías, o profeta Micaías é chamado e chega, olha o que ele diz. Eu vou ler dos versos 19 ao 23 de 1 Reis 22. Micaías prosseguiu, portanto ouça a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado no seu trono e todo o exército do céu estava junto dele, à sua direita e à sua esquerda. Deixa eu fazer uma pausa. Todo o exército do céu, uma referência aos seres angelicais. Mas quando a Bíblia diz à direita e à esquerda, o conceito que se repete ao longo de toda a Bíblia, recorrente, é grupo bom e grupo ruim. Quando Jesus fala do julgamento das nações, a Bíblia diz que ele vai colocar as ovelhas à direita, os cabritos para a esquerda. É sempre uma divisão que está sendo mencionada com propósito. Então ali você tem anjos eleitos e anjos caídos. Todo o exército do céu, à direita e à esquerda. Então o Senhor perguntou, quem enganará Acabe para que vá e seja morto em Ramote de Gileade? Um dizia uma coisa, outro dizia outra coisa. Então o espírito saiu, se apresentou diante do Senhor e disse, eu o enganarei. O Senhor perguntou como? Ele respondeu, sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. As traduções mais antigas dizem um espírito de mentira. Então o Senhor disse, você conseguirá enganá-lo, vá e faça assim. E agora eis que o Senhor pôs esse espírito mentiroso na boca de todos esses seus profetas, e o Senhor declarou que um mal vai lhe acontecer. Aquela é a batalha onde Acabe finalmente é morto, é julgado por todos os seus pecados, mas esse profeta tem uma visão clara e ele entende, né? Esse espírito de mentira, você pode ter certeza, não era do grupo dos bons, né? Mas Deus está expondo Acabe por todos os seus pecados, uma sentença e um juízo maligno. Né? Nós precisamos entender isso. Quando Saul é sentenciado e julgado por Deus, a Bíblia diz um espírito maligno da parte do Senhor. Não quer dizer que o espírito maligno é do time dos céus, mas com autorização, permissão divina, está podendo bagunçar a vida de Saul. Gente, se existe uma definição de um espírito de mentira, a pergunta a ser feita é, quando eu e você nos entregamos a essa prática, a que, espiritualmente falando, nós estamos nos abrindo e nos expondo? Qual tipo de influência? E a Bíblia é clara sobre não dar lugar ao diabo. Além de tudo isso, que acredito já é grave o suficiente, nós temos a condenação anunciada aos mentirosos, que é exatamente a mesma anunciada aos assassinos, aos imorais, aos idólatras. Apocalipse 21:8 diz, quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. De vez em quando a gente repreende um crente ou outro e fala, não, mas é a mentirinha branca. Eu digo, vai nessa. Eu digo, mas vai sabendo para onde você está indo e qual que é o seu final e qual que é o seu destino. Não há como tentar ignorar, tapar o sol com a pena. Mas pastor, no mesmo peso de um assassino, há motivos para isso. Um deles é o que Tiago nos diz lá no capítulo 2, versos 10 e 11. Que a obediência à lei divina, ela não pode ser parcial. Não adianta obedecer numa área e tropeçar na outra. Tiago diz, pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse não cometa adultério também ordenou não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Vamos ampliar o que Tiago falou dentro da lógica dele. Aquele que disse não adultere, não mate, também disse não minta. E de alguma forma a gente acredita que está tudo bem evitar os outros,
mas que está tudo bem eu e você brincarmos com a ordem sobre não pecar. E eu quero te dizer, não está bem. E os pecados da língua são considerados nas Escrituras graves. Mas vamos falar um pouco das implicações ou desdobramentos da mentira. A mentira tem ramificações e desdobramentos, incluído o falso testemunho, que eu já vou falar dele. Mas há dois aspectos que, acredito, muitas vezes a gente não está relacionando com a mentira, mas que a Bíblia cria uma relação muito forte. Um deles é a quebra de promessas de uma palavra empenhada, e o outro é a hipocrisia. E se tem um terreno onde a hipocrisia pode ser cultivada, é justamente no ambiente de religiosidade no qual eu e você estamos inseridos. Então, embora a mentira não engane a Deus, Deus conhece todas as coisas, ainda assim Atos 5 vai falar que Ananias e Safira estavam mentindo contra Deus, não que Deus vai cair, né, no conto ou na mentira. Aliás, fico pensando, como é que alguém pode imaginar que dá para mentir para Deus? A Bíblia diz, quando o anjo do Senhor, com outros dois anjos, visita Abraão e anuncia, daqui a 1 ano você vai ter um filho, a Bíblia diz que Sara, que estava do lado de dentro da tenda, riu. Porque tem hora que não é só difícil de acreditar em algumas coisas que Deus fala, tem hora que parece piada mesmo, né? E a Bíblia diz que ela riu, mas o Senhor menciona que Sara riu. Ele não está no campo de vista, mas ele conhece tudo, não há nada que fuja aos seus olhos. E Sara nega, não, eu não ri. Eu digo, da onde alguém tira a ideia de que dá para discutir com Deus e convencê-lo, né, de que aquilo que você fez não é o que você fez e você tentar inventar uma outra versão? É impossível. Mas quem está habituado à prática, simplesmente na hora de tentar se safar, ele vai recorrer, vai lançar mão daquilo, muitas vezes sem nem pensar. Mas, ainda que a mentira não engane a Deus, às vezes ela se mostra eficaz em enganar as pessoas. Mas eu costumo dizer, não por muito tempo. Porque o próprio Jesus disse, não há nada oculto que não há de ser descoberto. Mentira tem prazo de validade, gente. É só uma questão de tempo. Já dizia o ditado popular, por mera observação, constatação da realidade. A mentira tem pernas curtas, não vai muito longe. Em algum momento acaba sendo exposta, né? E Deus faz questão de trazer isso à tona. Mas vamos falar a respeito daquela advertência específica de Jesus sobre o sim e o não. Mateus 5, eu vou ler agora do 33 ao 37. Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos. Aqui uma referência à lei de Moisés no Antigo Testamento. Não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo, a nova lei da nova aliança, não jurem de modo nenhum. Nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Pastor, por que havia o juramento na antiguidade? Porque as pessoas queriam inspirar confiança. Juravam por algo maior, solene, sagrado, para dizer, eu não sou doido de brincar com aquilo que eu estou falando. Jesus está dizendo, lá atrás foi exigido que você cumprisse o juramento. Agora preste atenção, não é para jurar mais. Tudo que sair da sua boca tem que ter peso de juramento. Então não é para ninguém jurar. Se você falar sim, tem que ser sim. Se você falar não, tem que ser não. Eu já falei isso algumas vezes, vou repetir. Talvez o versículo da Bíblia que meus filhos mais ouviram dentro de casa enquanto crescia foi a declaração do Salmo 15, aquele que jura e com dano seu não muda. Falou, tem que cumprir. Não, mas é que eu dizia, não é mais, é uma questão de caráter. Você falou, tem que sustentar. Jesus deu peso ao ensino disso. Os apóstolos replicaram o ensino de Jesus e falavam sobre isso. O que Paulo diz em 2 Coríntios 1, 17 e 18. Ora, ao querer isso, será que agir com leviandade? Ou ao tomar decisões, será que decido segundo a carne? De modo que haja em mim simultaneamente o sim, sim e o não, não. Mas como Deus é fiel, fiel com a sua palavra, fiel, né, a ponto de nunca mentir. A nossa palavra dirigida a vocês não é sim e não. O que Paulo está dizendo é, nós somos imitadores de Deus, nós replicamos o caráter de Deus. Nós não somos loucos de brincar a ponto de ter o sim ou não simultaneamente. Tiago, capítulo 5, verso 12. Tiago é um dos irmãos do Senhor. A Bíblia diz, acima de tudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por outra coisa qualquer, mas que o sim de vocês seja sim, que o não de vocês seja não, para que vocês não incorram em condenação.
Todos os apóstolos, aquela primeira geração de crentes levou muito a sério o ensino de Jesus. O que me faz perguntar, o que nos dá o direito de ficar relativizando isso? Os votos e compromissos de aliança deveriam ser vistos com mais seriedade. Josué, capítulos 9 e 10, não dá para a gente ler a história toda, mas nós temos um episódio específico envolvendo os gibeonitas. Deus tinha exigido, tanto de Moisés como depois de Josué, que eles não fizessem aliança com os cananeus, com os povos da terra prometida. Quando Deus fala com Abraão gerações antes, Deus diz, olha, sua descendência vai ser escravizada, numa terra alheia, distante. Eles vão ficar nessa condição por 400 anos. Só depois disso eu trago eles de volta, porque eu te prometi essa terra, mas eu não posso tirá-la dos cananeus e te entregar agora. Deus diz assim, a medida da minha ira contra os cananeus não se encheu. Deus diz, eu vou ter séculos de longanimidade, de paciência, mesmo sabendo que eles não vão se arrepender. Eu preciso manter o padrão da justiça, eu preciso dar-lhes a oferta de misericórdia, a oportunidade de arrependimento, até que eles esgotem. Deus diz, quando eles esgotarem a longanimidade, eu trago a sua descendência, eles vão ser meu instrumento de juízo sobre esses povos, e eu entrego a terra deles a vocês. Então Deus disse, não faça aliança, porque era para exterminar aqueles povos, era para exercer juízo, depois de muita longanimidade ofertada. Aí os gibeonitas estão percebendo, Deus está com os israelitas,